Olá e seja bem-vindo ao canal. Vamos lá. Pedro dedicava seu tempo a cuidar de animais e tinha certeza de que se tornaria um veterinário no futuro. Gatos, cachorros e até aves sempre estavam sob seu cuidado atento. Além disso, os animais da floresta também recebiam sua atenção constante. Não havia um dia em que ele não trouxesse para casa um pobre gatinho que precisava de ajuda urgente. Sua mãe, por outro lado, não apreciava muito essa dedicação. Pedro estava convencido de que sua paixão o levaria a encontrar trabalho como veterinário, quer fosse na pequena cidade ou na cidade grande. Sua mãe aceitou esse hobby, valorizando o fato de que seu filho estava crescendo como um jovem gentil e compassivo. No entanto, a namorada de Pedro, Carol, não compartilhava das mesmas paixões. Pedro frequentemente tentava fazê-la apreciar besouros e aranhas, mas ela apenas tinha medo. Carol expressou seu desejo de ter uma fazenda própria no futuro, mas ainda não havia decidido que tipo de animais criaria após seus estudos. Pedro avisou que ela deveria se acostumar com a ideia, pois planejavam se casar. Embora tivessem decidido se casar quando eram jovens, as prioridades de Carol mudaram ao longo do tempo. Ela não estava mais interessada em uma vida no campo com vacas e cavalos, seu sonho agora era uma vida em uma cidade grande, com carros e lojas de moda luxuosas. Enquanto Pedro se formava em veterinária e voltava à sua cidade natal para trabalhar, Carol estudava para se tornar professora na cidade grande, onde se acostumou com a vida urbana. Pedro manteve sua promessa de casamento em sua mente, mas Carol gradualmente começou a perceber que eles talvez não fossem um casal compatível. Ela conheceu Breno, um homem muito diferente de Pedro, que a levava a festas, bares e restaurantes, além de ser mais alinhado com suas ambições urbanas. Carol ficou atraída por Breno, que não tinha o mesmo interesse que Pedro pelos animais e suas doenças. Ela começou a questionar se Pedro era muito simples para ela. Carol finalmente decidiu cancelar o casamento, preocupando-se menos com os sentimentos de Pedro. Sua mãe tentou alertá-la sobre o amor de Pedro por ela, mas Carol estava determinada a seguir seus próprios desejos e viver na cidade com Breno. Ela rapidamente deixou sua cidade natal para seguir com Breno, sem compreender o impacto que suas ações estavam causando. 6 meses depois, Carol se casou com Breno e nunca mais voltou para sua pequena cidade. No entanto, sua vida não se desenrolou como imaginava em seus sonhos cor-de-rosa. Logo após o casamento, Carol descobriu que Breno era um jogador compulsivo e o dinheiro que ele usará para conquistá-la no início fora ganho em cassinos. Um gerente comum de uma pequena empresa não tinha meios para viver uma vida de luxo, mas Breno gastava despreocupadamente como se não houvesse amanhã. No entanto, quando a sorte virou contra ele, Carol testemunhou um Breno completamente diferente, irritado, preocupado com gastos e brigando com ela ao enfrentar as primeiras dificuldades financeiras. Isso acontecia apesar de Carol estar trabalhando e seu salário frequentemente ser a principal fonte de renda da família. Gradualmente, Carol começou a sentir-se cada vez mais desiludida com seu casamento. Ela frequentemente pensava em Pedro, seu fiel amigo de tempos passados, que havia saído da pequena cidade, casado e se tornado pai. Esses pensamentos a entristecia profundamente. Carol não podia compartilhar suas frustrações com sua mãe, então a única pessoa com quem ela podia desabafar era sua amiga Virginia. Virginia sempre a ouvia com empatia, mas se Carol fosse mais observadora, teria percebido que Virginia, uma bela mulher loira solteira, parecia gostar da companhia de Carol e seu marido, frequentemente se juntando a eles em casa e em eventos sociais. Inicialmente, Carol e Virginia trabalhavam juntas em uma creche. No entanto, Carol começou a trabalhar em um orfanato devido às necessidades financeiras de sua família, o que a obrigava a realizar turnos noturnos exaustivos. Breno, por outro lado, continuava frequentando o cassino durante a noite, muitas vezes não estando em casa quando Carol chegava. Certo dia, Carol notou um longo cabelo loiro idêntico ao de Virginia em seu travesseiro, juntamente com uma marca de batom na ponta dele. Ela começou a suspeitar que, na sua ausência, Virginia havia visitado seu marido. Desconfiando de que Breno estava a traindo, Carol não conseguiu dormir naquela noite. Ela decidiu agir, comprou uma câmera portátil e a instalou em seu quarto. Conhecendo a tendência de Breno em não conseguir mentir, Carol queria ter provas visuais do que estava acontecendo. Ela inventou uma desculpa para deixar o apartamento e, quando retornou 2 dias depois, imediatamente verificou o vídeo da câmera. O que ela viu a chocou profundamente. Sem esperar que Breno voltasse, Carol reuniu suas coisas e saiu do apartamento, deixando uma mensagem preocupada em seu telefone. Carol, onde você está?
Breno e eu estamos preocupados. Carol recebeu uma ligação preocupada de Virginia algumas horas depois. Virginia relatou que todos os dedos de Carol haviam desaparecido e expressou preocupação. No entanto, Carol respondeu abruptamente, afirmando que ela havia deixado Breno e o apartamento estava vazio. Ela também deixou claro que não queria mais ser contatada por Virginia, pois estava ciente de tudo o que estava acontecendo entre eles. Posteriormente, Carol alugou um novo apartamento e iniciou o processo de divórcio. Sua mente estava vazia, repleta apenas de pensamentos sobre como havia sido ingênua. Em um dia posterior, uma coincidência notável aconteceu quando um menino de 4 anos chamado Júnior foi levado ao orfanato onde Carol trabalhava. Ele lembrava muito Pedro na infância e, curiosamente, tinha o mesmo sobrenome. Embora o menino estivesse assustado, Carol confortou e o apresentou a todos no orfanato. Não resistiu em perguntar pelo nome de seu pai, ao que o garoto respondeu baixinho que era Pedro. Carol, preocupada, indagou sobre o paradeiro do pai de Júnior, temendo que algo terrível tivesse acontecido a Pedro. Ela descobriu que Pedro havia sido recentemente preso. Determinada a descobrir a verdade, Carol viajou imediatamente para a pequena cidade onde obteve informações de que a mãe de Júnior havia fugido com seu amante assim que Pedro foi preso. Além disso, a mãe de Pedro havia falecido no ano anterior, deixando Júnior sem cuidados adequados e resultando em sua ida para o orfanato. Carol também soube que, na verdade, Pedro não estava dirigindo quando o acidente ocorreu. Sua esposa era motorista e adorava festas, perdendo o controle do carro em uma ocasião. Pedro estava na cidade naquele momento e correu ao local do acidente após receber o chamado angustiado da esposa. Na ausência de testemunhas, Pedro assumiu a culpa pelo acidente e prometeu ficar em silêncio. Após ouvir o relato da senhora Ramírez, Carol teve a certeza de que Pedro estava dizendo a verdade. Carol estava determinada a não permitir que Pedro sofresse injustamente. Ela decidiu falar com Bob, filho da senhora Ramírez, e convencê-lo a testemunhar honestamente para salvar Pedro da prisão. Carol enfatizou como a esposa de Pedro havia fugido com seu amante, deixando Pedro para trás, e por que ele deveria sofrer as consequências. Com seu olhar firme e determinado, Carol conseguiu persuadir Bob a testemunhar a favor de Pedro. Posteriormente, Carol obteve permissão para levar Júnior para sua casa, dando um passo importante em sua missão para provar a inocência de Pedro. O diretor estava ciente da batalha de Carol em relação ao pai do menino e, na manhã seguinte, desejou a ela boa sorte em sua missão de buscar justiça. Carol foi até Pedro para que ele reconsidere seu testemunho original. Enquanto olhava nos olhos de seu amigo de infância pela primeira vez em anos, Carol percebeu de repente o quanto sentia falta dele. Ela perguntou por que ele veio, e sua voz não continha desagrado, apenas cansaço e aborrecimento. Pedro respondeu que estava lá para se desculpar por tudo o que havia feito e expressou seu arrependimento. Ele pediu perdão a Carol e disse que lutaria por ela e pelo filho deles, Júnior. Carol respondeu que não era sobre ela, mas sim sobre o filho deles, já que a esposa de Pedro os havia abandonado. Ela insistiu que ele deveria agir em prol do bem-estar de Júnior. Pedro concordou com a condição de que não deixaria seu filho sofrer por causa da mãe ausente. O caso foi então enviado para revisão, e o advogado conseguiu obter a absolvição de Pedro. As primeiras pessoas que Pedro viu após sua libertação foram Carol e Júnior, que estavam segurando a mão de Carol. Havia amor e ternura nos olhos de Carol quando ela correu para abraçar Pedro. Ela expressou seu desejo de esquecer tudo o que aconteceu no passado e começar de novo. Júnior também ficou feliz em ver seu pai novamente, e todos voltaram juntos para a pequena cidade e se estabeleceram na casa dos pais de Pedro. Após o divórcio de sua esposa, Pedro propôs casamento a Carol, concretizando um casamento que a cidade havia esperado por vários anos. Emocionados, eles se comprometeram a nunca mais se separarem e a construir uma família. Carol revelou que estava grávida, tornando a notícia ainda mais emocionante. Pedro expressou sua felicidade e abraçou sua esposa com força, finalmente alcançando seus sonhos e desejos. A história concluiu com a promessa de um futuro feliz e uma família que cresceria juntos. Você gostou da história? Então curta o vídeo e se inscreva no meu canal.